As tempestades revelam a profundidade das raízes. Isso é profundo, poderoso. Quer dizer que para você saber a profundidade da sua raiz, você vai precisar passar por uma prova? Provavelmente sim. Provavelmente, porque não tem como, gente. Durante a vida, um momento, em algum, a prova vai vir. Faz parte. Jesus disse lá em Mateus, nesse mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo que nós teríamos aflição, que nós teríamos situações difíceis, mas ele estava dizendo, né, uma luz no fim do túnel. Que com ele seria possível a gente fazer o quê? A gente permanecer, tende bom ânimo, a gente vencer. Então quer dizer que ele já estava dizendo, tereis aflição. Quer dizer, tereis momentos difíceis, tereis tempestades. E são nesses momentos que você é provado. Nós não somos provados nos momentos bons. Nós não somos provados quando está tudo bem. Por isso que quando você vai casar, eu lembrei esses dias, né, quando você faz ali o momento do altar dos votos, né, você fala, eu declaro marido e mulher, o pastor, ou quem foi fazer sua cerimônia, um padre, que fala os votos, fala até o fim a volta de Jesus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. É isso mesmo, porque você vai ter certeza se aquele casamento é forte, são nos dias difíceis. Então, quando uma tempestade chega, ela não cria raiz. Você sabia disso? Então vai vir a tempestade, essa tempestade ela vai fazer o quê? Ela vai arrancar, ela vai levar tudo. Na tempestade, ela apenas revela a raiz que já existia. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você aqui é, você sabe qual a profundidade da sua raiz? Eu acho que eu passei uma situação muito difícil, já passei algumas, mas acho que a maior de todas, foi a maior prova da minha vida e ali eu fui provada. Ali eu vi a profundidade da minha raiz. Ali eu mergulhei em Deus. Ali eu não tinha, eu chegava a faltar ar, mas eu só tinha uma opção, buscar a Deus. Eu só lembrava do Espírito Santo, falava, Espírito Santo me dá força. Espírito Santo, sabe, me dá força para levantar, me dá força para poder trabalhar, me dá força para poder seguir, me dá força para eu ter fé, que os meus olhos possam crer que é possível. Então, foi nessa tempestade que as minhas raízes, elas foram provadas. É muito fácil parecer forte quando tudo está bem. Porque quando você está com dinheiro na conta, com saúde, com sua família estabelecida, você não tem conflito, está tudo muito bem. Os conflitos básicos, eu vou falar uma coisa bem assim, é aí que você é aprovado, cuidado, viu? Porque são nos momentos de topo, de monte, é que vem as maiores provas. Porque é nesse momento que você precisa se mergulhar em Deus, você precisa pegar e se alicerçar, construir a sua raiz. Porque quando vem a tempestade, aí você vai ver se você teve raiz ou não. Se eu não tivesse uma vida com Deus, se eu não tivesse um histórico mergulhado em Deus anos e anos e anos, provavelmente na tempestade que eu passei, eu não suportaria. Então, o verdadeiro teste da profundidade da sua raiz vem quando os ventos sopram. Quando os ventos vão soprar. E se os ventos soprarem hoje, eles vão soprar e vão te levar? A sua fé vai ser abalada? Como fica a sua fé quando você está no meio de uma tempestade? Essa é a minha pergunta para você. Jesus contou a parábola dos dois construtores. Ambos enfrentaram a mesma tempestade. A diferença não era a casa, era o fundamento. Então, a diferença de mim, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, de tudo que eu tenho e do meu colega, da minha irmã, das pessoas que eu olho, que eu admiro, que eu me inspiro, elas vão passar pelas mesmas tempestades. Não são as mesmas porque cada pessoa passa a sua. Deus permite cada um passar numa área diferente, de uma maneira diferente. Mas aqui na parábola, quando Jesus fala, eu vou ler com você, todos os que ouvem os meus ensinamentos
e as praticam são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestades soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestades soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Tome muito cuidado. Qual é o fundamento que você está construindo na sua vida? Comece desde já. Esqueça, não queira nada rápido. Sabe, se Deus demorar a te dar o seu sucesso, as suas metas, não reclame. É Deus trabalhando. Sabe, tenha um fundamento poderoso. Sabe, deixa Deus fortalecer o seu interior. Deixa Deus fortalecer a sua raiz, porque quanto mais forte a sua raiz, mais preparado você está. Hoje eu tenho autoridade, eu tenho total certeza de que se eu não tivesse uma vida com Deus, uma vida no secreto, eu não teria suportado a tempestade na minha casa, na minha família, na minha vida. Porque nós não sabemos a hora que ela vai chegar. E quem construiu sobre a rocha, permanece. Quem constrói sobre a areia, cai. Então, pensa aí, você que é construtor, ou imagina, você que está construindo uma casa. Construir uma casa na areia, ela faz assim, porque no primeiro vento vai tudo embora. Agora, construir uma casa com fundamento, por isso que, engraçado, no Brasil as casas são feitas com fundamento, né? A baldrame, a estrutura da fundação. Aqui, furacão não leva as casas. Nos Estados Unidos, a maioria das cidades onde passaram os furacões, por que foram embora? Porque as casas, elas não têm fundamento, elas são todas de papel. É tipo madeira, é sinistro. Vem um vento, leva tudo. Então, o que eu quero dizer para você? Nos últimos anos, você tem passado por tempestades. Nos últimos anos, você tem passado por momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você, Deus está te forjando. Tudo que eu posso dizer que eu passei no último ano foram momentos difíceis, mas tudo foi permissão de Deus. Deus estava me fortalecendo lá na minha raiz. Durante a dor, durante os momentos difíceis, eu estava sendo fortalecida. As tempestades não me destruíram. As tempestades só revelaram o que Deus estava construindo dentro de mim. Então eu quero dizer para você, a tempestade só vai revelar o que está dentro de você. O vento não determina quem permanece. Não é o vento que vai determinar se você vai permanecer ou não. Não é a força do vento, é a profundidade das raízes. Isso é poderoso, gente. Não é o vento, é a profundidade da raiz. E para nós fecharmos, Isaías 43, 2, esse versículo fala muito comigo. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Quando tiver que passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para você receber sua liberdade, eu entreguei o Egito, a Etiópia, Sabá com resgate. Mas vamos ficar no 2. Olha o que ele fala. Quando passar por águas profundas, quando tiver que atravessar grandes rios, quando passar pelo fogo, as chamas não farão mal, você não se afogará, nada vai acontecer com você, se você tiver a sua raiz profunda, fincada em Deus. Um beijo, fica com Deus.